Reação, capítulo 17, parte 2. Nosso último encontro, nós vimos a história de Léo. O capítulo iniciou-se, né, falando sobre dívida expirante. Então, André Luiz e Hilário saíram, né? André Luiz, Hilário, Silas. Eles saíram agora para um hospital onde ali se encontravam o quê? Indigentes. Hospital terreno, mas que, como em qualquer outro lugar, existem espíritos entre nós. Espíritos que estão nos ajudando de alguma forma. E em um hospital terreno não seria diferente, pelo contrário, no terreno, a, a ajuda ela é mais de perto, mais constante. Não que as outras não sejam, mas pelo estado vulnerável em que aqueles ali se encontram, eles precisam de uma assistência muito mais de perto do que daqueles que temporariamente ou por agora não estão necessitando de ajuda, né? Então, se a nossa vida está correndo, está no curso normal, outros estão precisando de ter olhares mais de perto, porque às vezes está passando por uma coisa muito pior, né? Ou então a cruz está mais pesada que a nossa, né? Então, todos nós temos o que carregar, mas ali o socorro é mais de perto, mais insistente. Então, nós vimos que Lago era um espírito que trabalhava ali naquele hospital, onde tinha uma ala que tinha os indigentes, né? Aqueles que desconheciam a sua origem ou que até mesmo a família sabia, mas abandonou ali. E Lago vem dizer para André Luiz, olha, Léo está prestes a desencarnar. Ele está usando das suas últimas forças para o desencarne. E quando eles foram até ele, viram ali uma pessoa resiliente, uma pessoa que estava prestes a desencarnar por tuberculose, uma pessoa que se viu diante de uma provação da vida, ou seja, o irmão o ludibriou, passou para trás, ficando com a herança. Quando ele precisou, o irmão fechou-lhe a porta. Ele foi trabalhar como um vigia, mas durante a madrugada, no frio da madrugada, pegou uma gripe. Quando ele foi ver, era uma tuberculose. Não era aí uma gripe tão somente, né? E André Luiz fala, olha, ele, olhando ele ali, parecia de fato um pedaço de carne que já não estava servindo para mais nada, porque os órgãos estavam todos saturados, principalmente o pulmão, e ele estava realmente nos seus minutos derradeiros. André fazia-lhes pergunta, ele respondia inconscientemente. Ele não estava vendo o André ali, muito menos Hilário ou Silas, mas o espírito de Léo com André Luiz, Silas e Hilário se comunicavam, ainda que de uma forma inconsciente de Léo. Então, nós paramos no seguinte parágrafo. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne. E ali é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos compassos de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido. E isso, né, foi Silas ali esclarecendo para André e para Hilário. Nós, quando nos vemos despertos, nós não encontramos somente amigos, nós encontramos também inimigos. Mas fato é, quando nós temos discernimento, quando nós temos fé viva e raciocinada e equilíbrio, os bons espíritos, os bons amigos estão ao nosso favor, nos protegendo daquilo que a gente ainda não consegue se proteger. Mas nós vamos ser colocados na carne novamente e na carne também. Nós vamos encontrar esses nossos inimigos. E aí, na grande maioria das vezes, nós nos encontramos em mundo de expiação e prova, nós nos encontramos para que nós possamos sanar
depurar ou, quem sabe, eliminar uma falha antes existente. Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele, para que lhe guardássemos a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto, através de passes balsamizantes, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade, tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Nosso interlocutor fixou expressivo gesto e informou. De certo, não me reportarei à conta integral do nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. O que é que Silas está dizendo? Olha, eu não tenho condições no momento de ter acesso a toda uma vida, toda a ficha, né? A vasta ficha que cada um de nós carrega, e Léo não é diferente, né? Nós temos uma ficha no mundo espiritual, vocês sabem disso, cada um na sua ficha carrega a sua história. Ele fala, olha, até onde eu consigo ver de Léo, né? Porque ele não tem condições de ver tudo, a partir daí ele pode dar um parecer em relação a esse débito expirante, ou seja, um débito que conseguiu sanar. Referir-me-ei por isso tão somente à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. Então, ele fala, olha, nós sabemos aqui que Léo, lá no nosso último encontro, Silas disse, olha, ele é um morador da Mansão da Paz. Ele reencarnou da Mansão da Paz, ele veio de lá. Então, por ele ser o nosso tutelado, a gente sempre está por perto, assim como de todos os outros que reencarnam, que vieram de lá. Então, eu posso fazer um juízo a respeito de quando ele entrou lá na Mansão da Paz, de quando ele lá chegou, até agora, porque desse ponto eu sei, né? O porquê ele estava adentrando ali, o porquê ele passou por zonas umbralinas. Lembrem-se, Mansão da Paz é um ponto de socorro dentro do umbral. Então, a partir daí, a partir desse posicionamento, Silas fala, a partir daqui eu tenho propriedade para dizer. O agonizante agora de nervos acerenados pelo socorro magnético parecia quase ouvir-nos. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas atencioso prosseguiu depois de leve pausa. Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e por que mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta do nosso estudo. Em princípio do século passado, era filho dileto de abastados fidalgos citadinos que, desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome do nosso Léo, na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar, em se ver livre do irmão do seu convívio. Cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Além disso, moço habituado aos saraus do seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nos quais o palacete da família descerrava as portas, brazonadas as relações elegantes,
E, orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear com o irmão, por ele proibido de comparecer aos seus ágapes sociais. Todavia, por que Fernando Mentecapto não lhe atendesse às ordens em razão da incapacidade de aprendê-las, providenciou grandeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar. Então, nós já pegamos o fio da meada, né? O próprio livro já vem com esse título, A Ação e Reação. Então, uma ação de Léo no passado, lá no passado ele como Ernesto, deixa eu voltar para ver se eu não estou falando errado. Ele no passado como Ernesto, tinha um irmão, Fernando, um irmão que era portador de uma certa idiotia. Quando os pais faleceram, os pais desencarnaram, em vez dele tomar conta desse irmão, ele passou a dar festas na casa. Cuidou do irmão, mas não como deveria. Do irmão tinha vergonha, jamais saía junto com ele para que a sociedade ou a festa em que ele fazia na grande mansão, né, nas festas, eles pudessem, então, ver o irmão. Ele dava ordens para o irmão: olha, não vem aqui nos momentos de festa. Mas o irmão, carregando a idiotia que tinha, ele não compreendia, então ele aparecia. Então, para ele não sentir vergonha diante daqueles que ali estavam, ele providenciou uma prisão no fundo da casa, para que ele pudesse aproveitar melhor a vida e o irmão não atrapalhasse. Então, veja bem, uma coisa que ele deveria, se ele tivesse tido discernimento naquela época, né? Se ele tivesse tido êxito no seu projeto reencarnatório, talvez hoje não estaria passando por isso. E hoje se vê Léo o quê? Passando por uma situação idêntica àquela ao qual um dia ele colocou um irmão. Ele teve uma idiotia, o irmão colocou-o num sanatório. Quando ele sai desse sanatório, o irmão fecha ali as portas, fica com a fortuna toda para ele e o irmão fica aí, a mercê. Contrai uma tuberculose e agora está num leito de um hospital como um indigente, sentindo na pele a reação de uma ação pretérita. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, como se fora infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar por morte do irmão responsável. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro, recomendando os servos que o libertassem todas as noites, num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência, e, embora sofresse consecutivas crises da moléstia, assim exposto ao intempérie, durante quase 2 anos superou valorosamente a provação a que fora submetido. Entre mentes, padecia Ernesto o cerco de angústia econômica sempre mais grave, que somente o quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Então, veja bem, ele começou a ter dificuldades financeiras. E ele via somente a morte do irmão para que ele herdasse esse quinhão como solução para suas dívidas. E aí ele passa, o irmão que já sofria de uma bronquite, ele passa a colocar esse irmão em um ambiente para ele insalubre, né? Ou seja,
no tempo para que ele piorasse. E o irmão foi resistindo. E ele cada vez mais tendo dificuldades. Hoje, as situações não são mais as mesmas, né? Hoje, a situação não tem ali servos para colocar o Léo no relento. Mas ele encontrou um emprego ao qual, dentro das condições que ele já detinha, pudesse agravar. Ele também passou a ter que trabalhar no relento. Ele também passou a ter que trabalhar ali naquele frio. E ele acaba o quê? Ele acaba contraindo tuberculose, dando-lhe falta de ar, assim como um dia o irmão também teve essa falta de ar. Nós não estamos aqui para julgar Léo, mas nós estamos aqui para ter consciência daquilo que nós não devemos fazer, porque o que eu faço está no meu caminho. O que eu faço de bom ou de ruim no meu caminho se encontra. E lá na frente vai existir uma necessidade enorme de ter que reparar determinado ato, porque isso estará impregnado em mim. Em razão disso, envilecido pela fome de ouro, de dinheiro, certa noite liberou 2 escravos delinquentes algemados em seu domicílio, sob a condição de se exilarem para terras distantes, e após vê-los partir sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito inerme. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime e, inocentando-se com astúcia, entrou nas posses do bem que pertenciam ao morto com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de regalada a existência na carne, ao aportar no além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra que o fizera presa de inomináveis torturas por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Olha aí. Ele tira a vida do irmão. Coloca a culpa nos seus servos, aqueles que ele tinha deixado fugir, para imputar-lhe a culpa de algo que ele havia cometido. Só que, como tudo nessa vida passa, um dia Ernesto se viu com a vida física ceifada. Quando ele abre os olhos espirituais, Fernando perdoou e seguiu. Como se diz, olha, eu não quero nem saber o que você fez comigo, porque o que você fez a mim, no seu caminho está. E aí Ernesto, que agora é Léo, se vê remorciado, se vê cheio de remorso. E por afinidade, ele se agrupa a espíritos densos, a espíritos umbralinos, que quer que ele faça as coisas de um determinado modo e ele não quer, e ele se torna cativo daqueles. Conservando no imo d'alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém as reminiscências do crime absorvia-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, implorou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, pacificando desse modo a consciência intranquila. Amparada em seus propósitos de resgate por iminentes instrutores, tornou ao campo físico, carreando na própria alma
os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, como o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal desditoso e doente. Cedo conheceu a orfandade. Foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão insensato que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio. E por não faltar particularidades alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais a que expusera a vítima indefesa. Entretanto, pela humildade e paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. Então, veja bem, ele veio para passar as mesmas coisas que um dia ele fez um irmão passar. Todos nós estamos passando algo verdadeiro. Todos nós estamos espiando, reparando algo. Todos nós temos os nossos erros. Mas o que está fazendo o diferencial para que essa dívida seja uma dívida expirante? O diferencial está sendo a paciência, a resiliência, a aceitação, o entender lá no fundo que tudo existe uma razão de ser. E por exigir uma razão de ser, ele está ali passando com resiliência. E o quão é difícil, né? Ele fala, olha, ele passando com resiliência, ele cumpriu cada ponto, então nesse ponto, em relação a Fernando, ele vai desencarnar vitorioso. É ou não é o que nós também deseja para a gente? Quem que não quer voltar? Quem que não quer chegar no mundo espiritual vitorioso? Com alguns carimbos a menos, de cabeça erguida, conscientes de que eu errei, mas eu sanei o meu débito. Eu cumpri da melhor maneira, eu cumpri com paciência, eu cumpri com persistência e, sobretudo, eu cumpri com o quê? Com fé. É o caso de Léo. Porque, a grosso modo, como eu acabei de dizer para vocês, todos nós temos os nossos erros. Por que emudecesse o orientador, preocupado em atender ao agonizante? Então, banhado pelo suor característico da morte, Hilário indagou. Assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida que se refere? Pois não vem, observou Silas admirado. E indicando a grande hemoptose que começava, juntou. Como Fernando, que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal como sucedeu ao irmão, espezinhado e vencido. Cumpre-se o aresto da justiça, apenas com diferença de que, em vez do gládio de ferro, temos aqui batalhão de bacilos assassinos. Hoje não teve ninguém para ir ali cravar-lhe um punhal no peito, assim como ele fez com seu irmão. Mas o pulmão está ali, em frangalhos, né? Ou seja, deteriorados. E pela tuberculose, constantemente vem-lhe à boca o gosto de sangue, mesmo gosto de sangue que um dia ele fez um irmão sentir. Hoje não tem o punhal, mas como André bem coloca, está lá, os milhões de bacilos assassinos que
né? Estão ali exterminando com o corpo físico. Talvez porque nos visse o assombro ante a lição, ocupado embora na assistência ao moribundo, rematou com grave tom de voz. Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria novas aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nos estertores da morte. O assistente enlaçou-o com carinho e enternecimento e exorou no amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Porque perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conciso. Não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. E, comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breves horas, em socorro do companheiro que descansava meditativo e emocionado, propôs-nos regressar à mansão. Diante de toda aquela lição, diante de Léo estar ali, com aceitação, em oração, com humildade, com uma fé viva e raciocinada, apesar dos erros lá de trás, ele demonstrava mudança. Ele demonstrava que a dívida estava terminando. E diante daquela agonia, André falava, por que então a gente não pode ligá-lo e levá-lo de imediato, para que ele fique livre desse corpo físico? E Silas fala, nós não temos permissão para isso. Não somos nós que vamos desligar, mas em breve os irmãos responsáveis pelo desligamento irão chegar. Voltemos à mansão. E é assim que funciona nos dias de hoje. Da mesma forma, do mesmo jeito. Na hora certa, nós vamos nos despedir. Mas diante de todo o percurso da Terra, nós vamos ser colocados diante de situações que são oportunidades de crescimento. E essa oportunidade de crescimento nós precisamos acatar para nós. Nós precisamos, diante de todo o contexto, não só aquilo que nos acontece, mas o que acontece com o outro, a gente precisa olhar e tomar de lição. Nós sabemos que, às vezes, o que acontece com o outro, por estar com o outro, a gente não consegue precisar. A gente não consegue sentir da forma como deveria. Mas ainda assim, nós precisamos olhar e fazer um determinado juízo de valor, trazendo para nós não julgamentos em relação ao outro, mas o que eu posso melhorar dentro do meu caminho para que eu não passe por aquele caminho que o outro está adentrando. É igual quando nós estamos caminhando e alguém tropeça na nossa frente e cai. Aí, quando a gente olha para o chão, tropeçou num buraco. Aí a gente fala o seguinte: opa, deixa eu desvencilhar desse buraco. Porque se eu não desvencilhar dele, eu vou cair assim como o outro. Não que cair, não que errar na vida, né, não seja permitido. Nos é permitido. Nós somos seres imperfeitos, mas nós precisamos trabalhar em nós um pouco a cada dia, porque sobretudo nós precisamos entender que o que a gente faz, os nossos atos, as consequências são nossas tão somente. Está no nosso caminho e não no caminho do outro. Então, que nós possamos desvencilhar enquanto é tempo. Que nós possamos ser homens de bens, mulheres de bens enquanto é tempo. Que nós possamos fazer sempre a reflexão
Isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Se algo me acontece, existe alguma razão, ainda que hoje eu não consiga compreender, mas um dia todas as respostas chegam. Então eu vou passar da melhor maneira possível. Todos nós temos um passado deplorável, um passado que reflete até hoje, por isso estamos aqui no mundo de expiação e prova. Mas a diferença será na forma com que a gente vai passar pela prova, na forma com que a gente vai encarar essa vida. E fato é, todos nós queremos chegar lá na frente com a nossa dívida expirada. Se assim for, glória a Deus por isso. Nossa oportunidade nós aproveitamos e nós vamos poder caminhar mais livres, livres do remorso, livres daquilo que a gente não devia de ter feito, muitas vezes fez, mas recebendo aqueles que um dia nos perdoaram, que tiveram muito mais pureza bem antes do que nós, né? Porque quantas pessoas que se vê diante de determinadas situações, como o Fernando, o irmão tira-lhe a vida, ele perdoa e segue. Daí já se mostra que ele está um pouco mais à frente desse irmão. Ainda que esse Fernando também tivesse em uma outra existência cometido os mesmos erros, mas prova-se que ele está caminhando rumo à evolução, que ele já não é mais aquele do passado, assim como Ernesto, que agora é Léo. Ele agora sai dessa encarnação muito melhor de quando ele chegou, né? E vai chegar no mundo espiritual muito melhor do que quando de lá saiu. Que todos nós possamos ter discernimento, fé e coragem para mudar o nosso próprio destino, mas para, sobretudo, chegarmos vitoriosos. Alguma dúvida, gente? Ah, que bom. Eu não comprei o meu ainda não. Eu tenho que procurar, minha filha. Misericórdia. Exilados da capela, né? Vou procurar o meu aqui no site aqui, minha filha, achar. Cris, se você tiver achado o seu, você me fala. Alguém que tiver encontrado, me fala. Rosana, se você tiver comprado em um sebo, me fala, tá? Que eu também quero. Desde que ele esteja. A gente tem que olhar, né? Que eu comprei uma vez que veio tudo, todo cheio de defeito. Tudo bem, gente? Olha, a barrinha de rolagem sumiu daqui, ó. Ah, agora voltou. Agora voltou. Maria da Glória, boa noite. Patrícia Moura, boa noite. Silvia Leones, boa noite. Maria Tito, boa noite. Graça, boa noite. Edileuza, boa noite. Luciana Borges, boa noite. Deus abençoe e guarde todo mundo. Luciana diz que tem. É dúvida? Se é dúvida, manda para cá para a gente poder discutir essa sua dúvida. Ou você tem, ou tem é o quê? É o livro ou é a dúvida? Ah, você tem o livro, excelente livro. Pois é, nós vamos estudá-lo, né? Nós vamos aqui, eu e vocês, nos ajudando, chegar em um aprendizado, chegar num consenso, né? De uma forma leve e olhar aí para os nossos ancestrais, né? A gente poder entender a origem de muita coisa. É verdade? Está muito baratinho, não? Mas de compra, né? Eu vou ver se eu dou um jeito. Eu tenho um lugar aqui perto de casa que vende livros espíritas. Eu vou lá ver se eu acho, porque se eu achar vai ser ótimo, né? Porque lá é assim, pode ser o livro que for, é R$ 5, né? Se eu achar vai ser ótimo, né? Já que vocês estão encontrando aí, não tá muito barato nada, mas se eu não encontrar, eu vou comprar assim mesmo, né? Tudo bem, gente? Vamos nos despedir para a gente dar seguimento à nossa noite, né? E descansar, tomar um banho, descansar, deitar, né? Que amanhã, como se diz,
é Jesus nos dando uma nova oportunidade. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez refletindo sobre a vida, mas refletindo primeiramente sobre os nossos atos. Que nós possamos ser pessoas de bem, para que deixe a nossa vida, a nossa estrada melhor e possa estender as mãos àqueles que estão caminhando também para rumo aí, né, a uma evolução, que é isso que todos nós estamos buscando aqui. Esteja conosco, Jesus, porque nós estamos olhando fielmente para Ti, que está lá na frente, nos assinalando que é possível. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem em paz, boa noite e bom descanso. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Amanhã nós temos aí o nosso Evangelho no Ar.